Vida Longa CBN. As mulheres estão tendo seus primeiros filhos cada vez mais tarde no Brasil. São dados, gente, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse levantamento mais recente mostra que a idade média em que as mulheres tinham seus filhos era, isso lá em 2000, tá? 25 anos e 3, né? Em média 25 anos. E agora essa idade passou para quase 28, dados também de 2020. Só que a gente percebe isso no dia a dia, né? Quais são as implicações, gente, dessa decisão, né? Desse novo mundo das mulheres adiarem a maternidade? Nós estamos aqui às vésperas do Dia das Mães e não poderia ser diferente esse Vida Longa CBN. Meu convidado, gente, é Dr. Carlisson Mosquen. Dr. Carlisson Mosquen é diretor de uma clínica de reprodução humana assistida aqui no Espírito Santo, é pós-graduado em infertilidade e vai desvendar todos esses mistérios aqui conosco. Bom dia, Dr. Carlisson. Bom dia, Fernando. Um prazer falar contigo. Eu é que agradeço a sua gentileza nesse Vida Longa CBN. O senhor percebe isso também no seu dia a dia nas clínicas? Fernanda, a gente percebe, sem dúvida, a idade de atendimento das nossas pacientes, né? Vamos falar do lado feminino, cada vez a gente vê uma idade maior, mais elevada, e isso realmente é um ponto que a gente tem que ter uma preocupação, né? A gente preocupa justamente porque a mulher ela é tempo dependente da fertilidade. Quanto mais tempo passa, menor vai ser o índice de gravidez, maior vão ser os índices de abortos. Isso a gente vai ter dificuldade tanto naturalmente quanto em processos de tratamento. Como é que funciona o relógio da maternidade? O relógio da maternidade, se a gente for pegar ele desde o início, né, as mulheres, elas não têm produção durante a vida de óvulos. Elas têm uma formação dos óvulos quando estão ainda na barriga da mãe, na vida intrauterina. Entre a 16ª e a 20ª semana é o período que vai formar o ovário e ali formam os óvulos. E formam normalmente em torno de 6 a 7 milhões de óvulos. Porém, uma gestação, né, são 40 semanas, e a partir dessa 20ª semana, onde já finalizou a formação, ela já começa a ter sua perda de óvulo. E de 6, 7 milhões vai nascer com em torno de 1 a 2 milhões. Depois do nascimento, esse ritmo ele é modificado, não perde tanto óvulo como perdeu na gestação, mas continua essa perda de óvulo, e quando começa a menstruação, né, a menarca, ela vai estar em torno de 300 a 400 mil. E é importante a gente lembrar que, a partir daí, ela começa a ter seus ciclos, né? Começa a ter cada mês menstruação, isso são os ciclos, e para cada ciclo, normalmente, ela vai ovular um óvulo. Porém, ela pode gastar para cada ciclo em torno de uns 500 óvulos. Então, existe uma perda muito grande porque não existe reposição. Quando ela chega em torno de 37, 38 anos, vai estar em torno de 25 mil óvulos. E quando a mulher menopausa, em torno de 1.000 óvulos. Então, quando a gente olha 1.000 óvulos, a gente muitas vezes pensa, 1.000 óvulos é muito óvulo para poder ter um filho. Mas não é nada, é uma quantidade muito pequena para a mulher. Então, isso que é muito importante, quer dizer, a quantidade diminui. Mas a gente não vai preocupar só com essa quantidade, a gente vai preocupar também com essa qualidade do óvulo. Porque o óvulo é uma célula que você não renova, o óvulo tem a idade que a mulher tem. E com o passar do tempo, a gente vai ter envelhecimento dessa célula, como a gente tem o envelhecimento das nossas células em geral. E esse envelhecimento, uma grande preocupação que a gente tem é com o envelhecimento do material genético. É um material genético que vai perdendo estabilidade, cada vez mais instável, com a idade aumentando. No processo da fertilização, na hora dessa junção de material genético, de todo esse processo que a gente tem dessa junção do material genético e separação de uma nova carga genética, ali dos 23 pares cromossômicos, a gente começa a ter percentuais de erro maior. E aqui são as alterações cromossômicas. Isso é, com a idade, os índices de alterações cromossômicas, elas vão aumentando, né?
e a gente pode chegar a alterações em torno de 85% de embriões alterados acima dos 40 anos. Então, são alterações realmente importantes, porque isso faz com que o processo da fertilização, né, seja um funil muito grande, quando ele começa cada vez mais a aumentar a idade feminina. Aumenta-se também o risco desse bebê nascer com uma alteração cromossômica. Aumenta o risco de nascimento de alteração cromossômica, porém, sim, o índice de abortamento, ele eleva muito, dependendo da idade, pode chegar a 80%, 90% a chance de um abortamento. Porém, em processos de fertilização in vitro, a gente pode utilizar o processo do estudo genético embrionário, que é retirar células do embrião e enviar essas células para serem analisadas para saber se esse embrião tem alguma alteração genética ou não. Entendi. Então, através do processo da fertilização in vitro, a gente consegue fazer esse diagnóstico. A gente não consegue tratar, mas a gente consegue diagnosticar. E com o aumento da idade feminina, cada vez mais é recomendado, no processo da fertilização in vitro, fazer o estudo genético embrionário. Doutor Carlos, e quais são os caminhos hoje para quem ainda está se planejando e para quem já passou dessa idade, podemos dizer assim, olha, que o sinalzinho de alerta já passou do verde para o amarelo? Quando a gente pensa em caminho, eu acho que é muito importante a gente pensar num caminho, como a gente fala, um pouco profilático, né? É muito importante a gente pensar hoje, mudar essa ideia que tem do planejamento familiar. O planejamento familiar sempre se pensou muito em anticoncepção. E hoje a gente tem que pensar num planejamento familiar, justamente planejar você ter uma família, né? E esse planejamento entra você poder fazer um estudo da sua reserva ovariana, vir a uma consulta, né, para que a gente possa fazer o quê? Orientar e passar o que seria ideal de tempo de gravidez. Por exemplo, se uma paciente jovem, de 28, 30 anos, ela vem fazer um estudo da sua reserva ovariana e tem uma reserva muito baixa, a gente vai aconselhar ela a algum processo, a um processo de congelamento de óvulo, a um processo que ela deve não esperar muitas vezes muito tempo para engravidar. Então, isso é que é muito importante. Esse eu falaria que seria o primeiro passo, né? A gente poder orientar, a gente poder participar desse planejamento dessa família. Isso é muito legal agora, Carlos, essa visão de vocês, né? Porque, e eu estou aqui entrevistando o Dr. Carlos, eu estou falando aqui de experiência própria, né? De ter passado por um processo de reprodução assistida. E a gente só procurou a reprodução assistida, né? Na verdade, só procuramos uma clínica especializada quando a gente já não conseguia mais engravidar. Hoje a visão é outra, né, Carlson? A gente precisa se antecipar a essa resposta. Exato. A gente, na realidade, se é feito esse planejamento familiar, a gente não vai ter surpresas lá na frente, ou vai diminuir esse índice de surpresa, né? Importante sempre lembrar que um processo de fertilização in vitro não te garante a gravidez, né? Uhum. E os índices vão diminuir com o aumento da idade feminina. Então, a gente vai ter dificuldade também nos resultados com esse aumento da idade feminina, né? Muito bom hoje a gente pensar, as mulheres pensarem, se elas não desejam ter filhos, se elas querem prolongar essa chance de engravidar, pensar também no congelamento de óvulos, onde a gente não garante futuramente que vai engravidar, o congelamento não consegue dar essa garantia, mas te dá uma chance melhor, porque você vai congelar óvulos numa idade mais jovem para poder utilizá-los numa idade maior. E esse óvulo congelado, ele mantém aquela qualidade daquela idade. Os processos de fertilização in vitro são processos que aumentam o índice de gravidez quando a gente olha, compara com o lado natural. Então, o processo da fertilização in vitro também é um processo que pode ser utilizado, em muitos casos deve ser utilizado. A idade feminina já é uma indicação, o aumento da idade feminina já é uma indicação de fertilização in vitro, normalmente a partir dos seus 38 anos já entra como uma indicação, porque a gente tem a grande preocupação do tempo. Quanto mais tempo passa,
menor a chance. E existem momentos da idade feminina que a gente tem que propor algum processo que nos dê o melhor resultado possível no menor espaço de tempo. Então, a gente tem essa preocupação muito grande com o tempo feminino. Vamos falar um pouquinho, então, desses processos que podem trazer aí para esse ambiente, né, da família, da escolha, os melhores resultados? A gente tem a indução, né, a inseminação e a fertilização. Isso. Nós temos a indução da ovulação, que é um processo que se utiliza medicamento, é realizado um controle para ver o processo de desenvolvimento ali do folículo, óvulo, ovulação e programar o dia da relação sexual, né? Não é um processo que aumente muito o índice de gravidez em relação ao natural, porque a gente utiliza muito do processo natural. O processo da inseminação intrauterina é um processo muito similar, porém, ao invés de ter a relação sexual, no dia da ovulação, esse sêmen o marido vai coletar, vai ser feito um preparo em laboratório, que a gente chama de um lavado do sêmen, um concentrado desse material, desses espermatozoides, e introdução com uma cânula bem fininha dentro do útero da paciente. Também é um processo que não aumenta muito o índice de gravidez, porque usa muito do processo natural. E depois a gente entra para a fertilização in vitro. O processo da fertilização in vitro, ele é um processo assim, que incorporou muita tecnologia em anos e anos que já existe a fertilização in vitro. A gente teve um grande ganho, que foi isso há anos atrás, década de 90, e foi o ganho da microinjeção de espermatozoide no óvulo. Isso fez com que os processos de fertilização in vitro dessem um salto. Eu falo que esse foi o grande salto, a grande tecnologia da fertilização in vitro. E hoje a gente tem muito a parte da fertilização in vitro com o estudo genético embrionário. O estudo genético embrionário é o outro segundo salto que a gente está dando grande, né, na fertilização in vitro. E agora também, sem dúvida, com o advento da inteligência artificial, essa evolução, essa velocidade de crescimento, ela deve ser cada vez mais. E temos também o processo a gente colocaria como uma prevenção, como uma profilaxia, você congelar seus óvulos, para futuramente você poder utilizar esses óvulos. Tanto o processo da fertilização in vitro quanto o processo do congelamento de óvulo é um processo que é feito com injeções hormonais para tentar desenvolver o maior número de óvulos possíveis que a paciente tem. Lembrando que ela não tem produção, a gente vai tentar estimular o que ela tem do ciclo. Então, se ela tem uma reserva baixa, ela vai ter pouco óvulo, se ela tem uma reserva alta, ela deve ter muito óvulo. E é um processo que é feito uma coleta, uma retirada em centro cirúrgico, é um procedimento, a gente fala, muito tranquilo. Uma coleta é feita via vaginal, com ultrassom endovaginal, não tem corte, é punção com agulha, vai ter uma sedação, são coletados os óvulos. No momento do processo do congelamento de óvulo, ele termina aí, o laboratório vai congelar os óvulos. E no processo da fertilização in vitro, vai seguir com coleta do sêmen, fertilização, desenvolvimento embrionário. Se for realizado, né, se quiserem, é opcional, a biópsia embrionária, pode ser realizado a biópsia, retirar as células, enviar essas células para análise, e a gente vai aguardar o resultado da análise desses embriões para posteriormente preparar o útero e realizar uma transferência desse embrião para o útero. Quais são as chances aí para todas essas etapas? Quais são as chances, assim, as que têm maior chance e as que têm menos chance? Isso depende de cada corpo, de cada mulher? É individual, sem dúvida, e a grande relação é a idade feminina. Né? Eu falo que é muito importante a gente lembrar que a nossa raça humana é uma raça humana, quando a gente olha o lado reprodutivo da nossa raça, nós não temos um histórico muito bom reprodutivo. Quando a gente vê que o melhor momento para se engravidar, sempre vamos estar relacionando isso com a idade feminina, é uma idade abaixo dos 30 anos,
e naturalmente a gente não supera 25% de chance ao mês, a gente começa a ver que a nossa raça não é uma boa referência de reprodução, né? Então, os nossos índices de gravidez naturais são baixos e vão diminuindo com o passar do tempo. Acho que essa Os observação... processos de fertilização in vitro, eles aumentam muito esse percentual, muitas vezes eles vão dobrar esse percentual. Então, nessa idade de 30 anos, 30 e poucos anos, a gente vai chegar a um índice em torno aí de 50% de gravidez, porém, esses índices vão decaindo e, por exemplo, aos 41, 42 anos, nós vamos estar entre 10% a, no máximo, 20% de chance de engravidar. Com o estudo genético embrionário, a gente ganha um percentual entre 10% a 15% a mais, que é um ganho muito importante nesse resultado. Então, essas pessoas, esses casais, essas mulheres que utilizam fazer o estudo genético do embrião vão ter um percentual ainda um pouco maior de chance de engravidar. Porém, mesmo com o estudo genético, mesmo você tendo aquele embriãozinho ali geneticamente normal, né, e vai te dar um índice melhor de gravidez, isso não te garante que vai acontecer uma gravidez. E com a idade feminina maior, esses índices vão diminuindo também. Doutor Carlos, só falando um pouco dessa idade, né, passando dos 40 e o grau de dificuldade, a rede social nos permite acompanhar, né, a vida das celebridades, dos famosos, né? E aí, recentemente, a gente teve várias mulheres que passaram dos 40, tiveram seus filhos, né? Eu acho que o caso mais emblemático aí é o da Cláudia Raia, com mais de 50, ela dizia, inclusive, que ela já acreditava estar na menopausa, né? O que acontece aí com esse estágio, Alice? Se a gente perde praticamente quase todas as nossas chances, virando 40 e os 50. O índice é extremamente baixo. Né? A chance de acontecer uma gravidez, por exemplo, natural, ela não é impossível. A gente não tem, no processo de reprodução, eu falo, tem dois números que a gente retira, que é 0 e 100%. Né? Mas as chances, elas são assim, extremamente baixas. Vão ser casos isolados que vão acontecer. A gente não pode pegar isso como referência. Né? Então, ainda mais como são pessoas de mídia, é muito importante a gente entender que isso não pode ser uma referência, porque isso muitas vezes gera uma expectativa, uma esperança em algumas mulheres de uma faixa etária muito próxima, muito grande. A gente tem que falar, isso são, na realidade, percentuais excepcionais, assim, são coisas que a gente não espera, são índices extremamente baixos de acontecer, mas não são impossíveis de acontecer. Entendido. Doutor Carlos, para finalizar, a gente sabe que a reprodução assistida ainda é uma estratégia que não atinge, né, todas as classes sociais. Onde as mulheres que estão nos ouvindo podem buscar essa ajuda? Na iniciativa pública, na iniciativa privada, com diferentes modelos? Na iniciativa pública, existem alguns locais dentro do Brasil que fazem tratamento, né? Existem locais em São Paulo, Rio Grande do Sul, eu acho que em Minas Gerais também tem, mas a gente sabe que as filas são normalmente muito grandes, eles têm muitos critérios, né? Normalmente esses locais eles querem dar mais chance a quem tem mais chance. E é uma coisa assim muito lógica pela questão justamente de quantidade que eles conseguem fazer de tratamento e o maior público realmente o que busca é a rede privada, né? O maior número de clínicas no Brasil é de rede privada. Isso assim totalmente é um número com uma diferença enorme, né? Porque você vai ter público e vai ter privado. O privado é enormemente maior. Entendido. E hoje um tratamento desse, podemos dizer assim, o mais complexo de fertilização in vitro, chega a atingir quais valores? Fernando, olha, a gente tem a questão da medicação, né? É uma medicação que não é de um custo baixo, a gente fala que é uma medicação de custo alto. A gente tem todo o processo da clínica, né? E hoje a gente tem também o estudo genético embrionário.
Então, se a gente faz todo um processo, incluindo o estudo genético embrionário, e cada vez mais se tem utilizado o processo de estudo genético embrionário, cada vez mais os casais têm querido também fazer, no momento que a gente faz toda a explicação do processo do estudo embrionário, a importância dele, esses valores, eles podem ultrapassar uns R$ 30.000. Tá? Normalmente, com o estudo genético embrionário, vão ultrapassar. E o estudo genético, ele tem a questão da quantidade de embriões que essa pessoa, né, que esse casal vai ter, e a quantidade que vai ser estudada. Tá? Porque ainda tem a questão da análise genética no laboratório, né? O valor do laboratório que faz a análise genética. Tá? Então, pode variar um pouco também pela quantidade de embriões que se tenha para analisar. Entendido. Doutor Carlos, eu queria fechar com uma mensagem do senhor aqui para as mães ou futuras mães que estão nos ouvindo, mulheres, né, que estão avaliando neste momento esse processo de maternidade. O que o senhor deixaria de recado para elas? Eu acho que o grande recado que a gente tem que dar é que a maternidade, e isso você pode falar, é um momento maravilhoso. Né? Verdade. Então, não deixar para mais tarde você pensar em ser mãe. Eu acho que o pensamento de mãe é importante, que tenha isso, às vezes é uma coisa já intrínseca, já está na mulher, né? E que ela busque essa maternidade, que ela não tenha medo dessa maternidade, que a maternidade é um momento único na vida, é um momento maravilhoso, é um momento de uma felicidade, que eu falo é uma felicidade infinita. Então, não deixem de pensar na maternidade. Não pense nas dificuldades que um filho pode te dar. Nós demos essas dificuldades para os nossos pais, nós temos que lembrar disso. Nós temos que cada vez mais tentar viver uma vida mais leve, mais suave e ser mãe, que certamente eu não posso passar esse sentimento, eu consigo passar esse sentimento de pai, mas o sentimento de mãe, Fernanda, ninguém consegue passar a não ser as mulheres. É isso. Doutor Carlos, é sempre muito bom conversar contigo e ter a sua experiência aqui para dividir com os nossos ouvintes. Tudo de bom para o senhor, viu? Bom final de semana. Igualmente, Fernando, um prazer enorme falar contigo. Minha conversa de hoje no Vida Longa CBN foi com o médico Carlson Mosquen. Ele é diretor de uma clínica de reprodução humana assistida aqui no Espírito Santo, é pós-graduado em fertilidade e sempre conversando conosco sobre todos esses assuntos.